É um prazer estar aqui com todos vocês. Espero poder contribuir aqui para os debates. É a minha primeira vez que estou aqui no Derrubando Muros com todos vocês. E eu vou tentar fazer algo aqui diferente do usual. Quer dizer, eu não vou falar de macroeconomia. Ontem o Armínio falou um pouco, Helena falou um pouco, imagino que André vai tratar do tema também. Então, não vou falar de taxa de juros, como financiar o Estado, papel de investimentos públicos, inflação, taxa de câmbio, nada disso. Eu também não vou falar aqui de um outro tema que é muito candente, mas que é o tema das reformas específicas. Eu acho que todos nós estamos de acordo aqui sobre a necessidade de uma reforma tributária que torne a nossa estrutura tributária menos regressiva, diminua o gigantesco contencioso tributário que nós temos, elimine os impostos de intermediação em favor de imposto de valor adicionado. Todos nós estamos aqui de acordo na importância fundamental da abertura econômica, que infelizmente não avançou nada nesse governo, como tantas outras agendas liberais de importância. A gente sabe que país que cresce, emergente, é sempre país com economia aberta, e o Brasil tem uma economia muito fechada. Não vou falar aqui também sobre privatização. Todo mundo sabe aqui minha opinião, nós não precisamos de estatais para conduzir políticas públicas, e as estatais têm um custo, né? Estão no balanço do setor público consolidado, representam recursos que podiam certamente ter melhor uso, né? Do ponto de vista da sociedade. Enfim, tem várias reformas específicas que são importantes, mas eu não vou comentar aqui. Do ponto de vista de reforma de Estado, todos nós sabemos o Estado que nós queremos. Nós queremos um Estado enxuto, que seja capaz de responder às demandas da população, um Estado que seja ágil na mudança de política sempre que necessário, um Estado impessoal, não dominado por interesses corporativos ou interesses patrimoniais, um Estado, enfim, de uma burocracia eficiente que seja livre dos vários ismos que estão à praga do Brasil, né? Que é populismo, corporativismo e patrimonialismo, né? Que não dê lugar para elites extrativistas que usem o Estado em seu próprio proveito, né? Um Estado que favoreça as liberdades democráticas, induza o investimento privado e seja capaz de medir adequadamente as suas próprias ações e gerir e contribuir para um Brasil mais desenvolvido social e economicamente. Bom, estou falando aqui o que todo mundo pensa, né? E que todo mundo imagina que defenda. A pergunta, no entanto, é a seguinte: como assegurar esse Estado, né? Como chegar lá? Primeira observação que eu faria nesse aspecto, eu vou falar aqui algumas coisas já ditas anteriormente, sobre as quais eu já escrevi, algumas coisas potencialmente novas. Lembrar que alguém tem que tomar a iniciativa de reformar o Estado, né? Essa iniciativa cabe ao Executivo, no caso brasileiro. Então, primeira condição para reformar o Estado é nós conseguirmos eleger um presidente da República que, de fato, queira reformar o Estado e tenha clareza sobre a importância de reformar o Estado. O segundo aspecto de reformas de Estado é que elas demandam continuidade. Se nós compararmos São Paulo com o Rio de Janeiro, temos uma diferença marcante. São dois estados da federação, São Paulo sem dinheiro federal. No entanto, a máquina estatal como um todo funciona melhor em São Paulo. Tem menos letalidade policial, tem menos pobreza, tem um estado das contas públicas maior, tem mais investimentos públicos, tem instituições de pesquisa melhores e assim por diante. E se olharmos por que dois estados contíguos, sendo que um deles tem muito dinheiro federal e outro não, por que apresentam estados tão marcadamente diferentes? Não é o resultado da gestão de um governo, é o resultado de uma série de governos. São Paulo teve a fortuna de eleger bons governantes. Do Rio, acho que não preciso comentar, enfim, dos vários desacertos que houve nas várias eleições. Basta ver o número de escândalos em São Paulo versus o número de escândalos no Rio de Janeiro, né? Então,
claramente tem um aspecto aqui de importância da eleição de um bom governante e da continuidade desse governo, né? Sobre a qual eu vou falar um pouco mais depois. O que seria necessário para avançar? Obviamente tem muita coisa no Brasil para ser feita, mas eu distinguiria 4 linhas diferentes. Uma sobre a qual o Carlos Ari falou ontem, eu já escrevi a respeito várias vezes, total concordância, que é a importância de desconstitucionalizar. A nossa Constituição nasceu, em parte, como reflexo de um pacto da sociedade, pode dizer que é um pacto social, em favor dos direitos fundamentais, da democracia, da educação como direito público, da saúde pública e assim por diante. Mas, em parte, foi reflexo dos lobbies que existiam na ocasião. Quem acompanhou o processo de feitura da Constituição há de se lembrar disso. O BNDES conseguiu, por exemplo, atrelar impostos ao seu financiamento, né? Que está aí até na Constituição até hoje. Os devedores do Banco do Brasil criaram um teto de 12% para a taxa de juros. Os lobbies das estatais cristalizaram o monopólio que eles teriam sobre telecomunicações e petróleo, e assim por diante, né? Então, a nossa Constituição de 88 é uma mistura dos princípios fundamentais com lobbies específicos que atrelam, enfim, que defendem certos privilégios, como dos funcionários públicos, atrelam receitas a despesas e assim por diante. O que acontece é que o efeito dos lobbies foi se tornando crescentemente anacrônico. E a política econômica muda o tempo todo, as necessidades de política econômica mudam o tempo todo, as prioridades de política econômica mudam. Nós geramos uma situação muito particular que, além de estar tudo na Constituição, a Constituição é que nem o universo, está em constante expansão, né? Tem sempre uma emenda, cada governo faz uma emenda constitucional para tentar adaptar algum aspecto da Constituição ao seu plano de voo, por assim dizer, né? Mas, além disso, tem a pluralidade de agentes que podem acessar o Supremo e podem questionar a constitucionalidade de leis. Resultado, leis que não precisavam estar na Constituição, como vão ser questionadas no Supremo, os governos preferem colocá-las na Constituição. Chegamos ao absurdo de ter que aprovar na Constituição um auxílio emergencial para os mais pobres na pandemia. Se você explicar isso para qualquer pessoa fora do contexto brasileiro, fala, quer dizer, que você precisa mudar a Constituição para ajudar as pessoas pobres na pandemia, você precisa mudar a Constituição para permitir ao Banco Central comprar títulos do Tesouro, uma operação interna ao governo, né? O Banco Central não comprou os títulos do Tesouro, mas a faculdade de comprar, que foi amplamente exercida por todos os bancos centrais do mundo, teve que ser aberta via mudança constitucional. Claramente, tem algo de errado nesse sistema. Entende? Então, a minha defesa aqui seria de uma emenda constitucional, transferindo tudo o que é política econômica para o status de lei complementar. Transferindo o que eu acho importante e o que eu não acho importante, porque tem que ser algo ecumênico, por assim dizer, né? Então, a sociedade tem que ter um acordo, não é só para jogar para a lei complementar, quer dizer, baixar o sarrafo na votação dos aspectos que não lhe interessam para o grupo que está no poder. Tem que ser a sociedade como um todo entendendo que o mundo requer velocidade de transformação. Nós vamos desconstitucionalizar para dar mais velocidade. Ninguém está falando de mudar princípios, mas está falando de tirar todas as amarras de política econômica da Constituição e colocá-las onde deveriam estar, no status de lei. Isso eu acho que daria uma enorme velocidade à política econômica e à gestão pública, né? Basta ver o gasto de energia que nós temos hoje, enorme, política e socialmente falando, associado às sucessivas mudanças da Constituição. É claro que constitucionalistas diriam que a Constituição brasileira é boa, que ela é fácil de ser mudada. A Constituição norte-americana, por exemplo, para ser mudada, precisa da ratificação dos vários estados, né? O Brasil não precisa, ela é mais fácil de ser mudada. Mas, do ponto de vista da política econômica, a constitucionalização excessiva é algo que está puxando o país para trás, é algo que está impedindo o avanço das boas políticas econômicas. Tem um segundo aspecto aqui, que eu mencionaria dentro do curto tempo que eu tenho,
que é a necessidade de governar por indicadores, né, de eficiência. Claro que a reforma administrativa, do ponto de vista de RH do setor público, é importante, premiando os bons funcionários, mas é importante que a administração pública seja feita com indicadores de eficiência, né? E indicador de eficiência tem que ser feito com inteligência, né? Se você colocar como único indicador de eficiência a Receita Federal, ela vai arrecadar o máximo possível. Mas se houver, na verdade, sucumbência, se a Receita tiver que pagar quando perde uma ação, os advogados da parte contrária, você já modera o instinto arrecadador. Então, tem que ter hoje um Estado que cada repartição, cada ministério, cada programa seja avaliado e tem indicadores de eficiência, né? A sociedade precisa saber como está indo, quais são os objetivos, se os objetivos estão sendo atingidos ou não, né? Hoje nós não temos indicadores de eficiência nenhuma, e temos um Estado que nem responde ao setor público. Você vai em pega um Uber, pega um táxi, alguém lhe pergunta, vai no restaurante, vai no hotel, você foi bem atendido? Isso não existe para o setor público, né? Tem que ser um Estado que responda às necessidades dos cidadãos. Nessa visão de Estado, o critério de simplicidade, de evitar a complexidade excessiva, é fundamental. Claro que simplicidade tem custos, é sempre bom ter regras que acomodam situações diferentes, mas é justamente aí que está o perigo. A gente tem que ter regras muito simples. Eu vou dar um exemplo, que todos vocês, que vai me levar ao próximo tema aqui. Pega o caso do orçamento da União, né? É a forma pela qual a sociedade acompanha os gastos e o planejamento financeiro da União e a forma pela qual se expressam as prioridades da União. Olha, entender do orçamento da União é uma arte, né? Requer especialização, requer estudo. É impossível para o cidadão ler o orçamento da União, né? É impossível para o cidadão entender o que está implícito no orçamento da União. Se fazer uma simplificação das regras orçamentárias, propicia maior, vou usar o termo em inglês aqui, accountability, né? Uma possibilidade do cidadão acompanhar o debate. Tem também uma outra vantagem, quer dizer, os lobbies, o corporativismo, o patrimonialismo, aparecem nos detalhes, né? Tipicamente, se nós olharmos esse funcionamento do Estado brasileiro, houve uma enorme expansão de despesas com pessoal e previdência, parte por uma política de revalorização do salário mínimo, parte por corporativismo mesmo, e um enorme aumento de isenções de carga fiscal, né? Aí é onde o patrimonialismo aparece, né? Se você fizer um orçamento de uma forma clara, explicitando na peça orçamentária quem ganha subsídios, quanto está avançando em cada linha comparado à linha anterior, fizer orçamento que, digamos assim, com guia didático do que acontece, facilita enormemente que a sociedade acompanhe a execução orçamentária, né? Parte do nosso desafio aqui é um desafio, quando se fala em reforma do Estado, não é só o desafio do governante, é o desafio da sociedade entender o que se acontece com o Estado. Chega o meu terceiro tema aqui, dentro do limite de tempo, que é a importância do parlamentarismo, né? Hoje nós temos, volta e meia se defende o parlamentarismo com a ideia que, olha, a gente elege maus presidentes, precisa ser capaz de tirá-los. Bom, esse é um argumento mais ou menos, né? Quer dizer, porque elege os maus presidentes e arque com as consequências. Casos graves, como é o caso do Bolsonaro, o caso da Dilma, deveriam ter impeachment mesmo, mas isso é outra história. A grande vantagem do parlamentarismo não é a remoção, não é a moção de desconfiança, é accountability, é você eleger alguém que representa o seu bairro, a sua cidade, e, portanto, você sabe em quem votou. O que acontece no nosso caso aqui é que nós lembramos, quando muito, quem votamos para governador, olhe para senador, olhe lá, né? Ninguém lembra para quem votou como deputado federal, estadual, vereador, né? Portanto, não tem accountability nenhuma. E para a sociedade exercer pressão, e eu acredito na importância da sociedade civil exercendo pressão, e a gente já viu isso várias vezes na nossa história recente, é importante que
parlamentar consiga responder aos anseios da sociedade. Um dos obstáculos que nós temos nessa direção, que é uma espécie de tabu, é que, na verdade, no parlamento os brasileiros não só não respondem digamos, aos seus eleitores, porque o eleitor não sabe que elegeu o parlamentar, nem o parlamentar sabe que foi eleito por aquela base, então não tem resposta possível, com o fato que os brasileiros não são iguais, né? O que dá uma coloração mais complexa ainda ao problema da constitucionalização excessiva. Como tem teto de representação, alguns estados são sobre-representados em relação a outros na Câmara. Em particular, uma regra criada, vamos lembrar, no governo militar, para assegurar o poder de controle da antiga Arena, que era o partido que representava os militares, que estava mais centrado nas regiões mais pobres do país, versus o MDB, que estava nas regiões mais populosas e mais ricas. E a regra foi ficando, né? Então, temos hoje não só uma constitucionalização excessiva, como um Congresso que é viesado, porque não atende o princípio de um homem, um voto, né? Viesado contra os estados mais populosos, o que força uma negociação constante e intrarregional, quando eu sou da opinião, podemos discutir aqui, que o problema regional como tal não existe. O que existe é um problema de desenvolvimento econômico mesmo, não um problema regional. Ainda nessa linha, seguindo os princípios liberais, eu defenderia reformas não só do homem ao voto, como o fim do voto obrigatório, e, na verdade, o fim do fundo eleitoral, né? Quem quer se candidatar, que vá à luta. Claro que tem que ter limites para doações corporativas, ou proibir doações corporativas de vez, mas isso baratearia enormemente os nossos custos eleitorais. E, no fundo, eu estou olhando com parlamentarismo, e voto distrital, que seja misto, que seria da minha preferência, sem obrigatoriedade de voto, sem fundo eleitoral, um sistema de representação que permita à sociedade controlar melhor os seus representantes no Congresso. Bem, eu acho que são reformas difíceis, todas elas. Existe um aspecto muito pouco estudado e muito interessante que imaginar, vamos sonhar aqui com o governo, como disse uma entrevista recente, não precisa nem que ele seja iluminista, basta que seja iluminado, né? Que queira fazer essas reformas em 2023, que é o problema do sequenciamento das reformas, né? Começamos a reforma do Estado por onde? Começa pela reforma constitucional, começa pela votação do sistema parlamentarista, começa por simplesmente a mudança de gestão, o RH do setor público e o anúncio de metas, etc. Por onde começa? Não? Eu tenho aqui uma ideia de por onde começa, que, na verdade, é a junção de duas coisas. Primeiro, o estudo de mudança de burocracias, de como assegurar que nós temos uma burocracia mais eficiente, menos capturada por interesse, etc., mostra a importância de você criar estruturas alternativas, né? Você tem uma estrutura engessada, difícil de mudar, rígida, tem que criar competição, você tem que criar uma estrutura alternativa do lado, né? Claro que você pode pensar isso de formas específicas, por exemplo, o caso de OS versus o hospital público tradicional, é o caso de charter school versus escolas públicas tradicionais, fazer experimentos, confrontar, quer dizer, você desafia a burocracia, criando, na verdade, uma instituição ao lado gerida de outra maneira, né? Isso sempre é um caminho eficiente de mudanças burocráticas. Mas temos hoje no Brasil um desafio, acho que maior, que se relaciona ao problema das prioridades da Constituição. A Constituição de 88, tirando os lobbies e interesses à parte específicos, que têm que ser removidos por uma emenda constitucional, ela tem algumas prioridades, né? Tem a prioridade para o setor público, tem uma prioridade para a educação, prioridade para a saúde, prioridades que estão conosco até hoje, né, que elas foram resolvidas, estão conosco até hoje. Acontece que o mundo criou outras prioridades, ou variantes dessas prioridades, que estavam presentes de alguma forma lá, mas não tem a presença que hoje tem no mundo. Eu vou dar dois exemplos aqui, que é meio ambiente
e educação tecnológica e rede de proteção social. Meio ambiente, não preciso falar, o que acontece no Brasil é um desastre monumental, todos vocês sabem, não preciso me desdobrar sobre isso. Mas a pergunta é o seguinte: se um governo define como linha temática de atuação o meio ambiente, ele está criando, na verdade, um jeito novo de funcionar o setor público. O que eu estou definindo aqui é uma linha temática como exemplo de funcionamento de burocracia. Eu estou juntando duas coisas diferentes. Tem uma linha temática que seja interministerial, que envolva apoio de ciência e tecnologia expressivo, que envolva reaparelhamento do IBAMA, que envolva uma ampla discussão da matriz energética, que envolva campanhas educacionais, portanto, afete a educação. Você está falando de algo que demanda uma espécie de um task force do setor público interministerial, que tem que ser o embrião de um setor público que funciona bem, com metas, objetivos, etc. Vou dar um outro exemplo, economia digital, né? Eu estudei no MIT, como o André também estudou. O MIT hoje obriga toda a graduação a fazer cursos de Machine Learning e Big Data, 2 anos. Qualquer que seja o curso de graduação, for ciência política, arquitetura, linguística, economia, claro, química, não importa. Qualquer uma, né? Ciência política, etc. Com o argumento que daqui a 10, 15 anos, o jovem que não souber Machine Learning e lidar com Big Data não vai ter função na sua disciplina mais. Ele é profissionalmente quase que inútil, ele já é ultrapassado. Não? Bom, isso é graduação, você pode dizer que o MIT está na vanguarda, mas o ponto é o seguinte: nós estamos na retaguarda digital. Uma segunda linha temática, que é essa da economia digital, envolve apoio de ciência e tecnologia, investimento em ciência e tecnologia, apoio governamental, envolve mudanças no ensino escolar, adequação do ensino profissionalizante, imigração de mão de obra qualificada, abrandamento das regras de imigração. Eu poderia desdobrar muito mais sobre esse tema, ou sobre economia ambiental. O ponto que eu tenho em vista aqui é o próximo governo trabalhar essa renovação do setor público através dessas linhas programáticas de ação, que sejam interministeriais, que sejam verdadeiros task forces ou SWAT forces que juntem pessoas de vários ministérios, que tenham indicadores, que funcione, de certa forma, como uma nova agenda governamental, sem prejuízo, evidentemente, das reformas que tem que fazer no sistema de saúde, das reformas que tem que fazer no sistema jurídico para dar garantia aos contratos e assim por diante. Eu estou falando de algumas novas ideias temáticas que refletem as prioridades nossas hoje e que, de alguma forma, tem que servir de embrião para a gestação de um Estado novo. Como combinar esses 4 elementos? Quer dizer, uma desconstitucionalização, uma mudança na forma de gestão do setor público, transparência de orçamento, simplicidade, etc. Um regime parlamentarista, a noção de vários grupos de interministeriais com metas claras, objetivos, como embrião de um Estado funcionando bem. Como juntar essas coisas todas, evidentemente, é uma arte, né? E eu vou terminar aqui meu tempo para dizer que é uma arte que eu espero que tenhamos um governante à altura em 2023. Tentei aqui evitar questões econômicas típicas, né? Como resolver o problema de emprego, como resolver o problema do Nordeste. Eu vi aqui no chat várias perguntas sobre questões regionais, etc. Você pode até responder depois. Mas o desafio que a Marisa coloca é o desafio de como conseguir que a sociedade se mobilize em torno da agenda que seria melhor para o país, né? Quer dizer, todos nós sabemos que a desigualdade é um problema enorme, mas como conseguir que a sociedade se mobilize para isso? Eu acho que, curiosamente, o problema está no contrário, Marisa. O problema, que na verdade não é nosso, mas assim, como fazer com que uma liderança política galvanize o sentimento que já existe. Se você olhar a sociedade não quer esse grau de desigualdade. A gente vê isso claramente com o volume de contribuições voluntárias que houve quando da pandemia, né?
as pessoas se mobilizaram para dar cestas básicas, para dar contribuições, para ajudar. Claramente existe na sociedade a percepção de que esse estado de desigualdade é intolerável. O que a sociedade não sabe é exatamente, bom, mas o que fazer? Em quem... Aquela pessoa precisa ter, na verdade, precisa ter uma liderança política que consiga os votos e saiba o que fazer. Saber o que fazer demanda um pouco de políticas econômicas, é claro, né? Tem várias propostas, por exemplo, para reformar o sistema de rede de proteção social, né? Mas depende também, obviamente, de mudar a forma de ação do setor público. Eu me concentrei aqui sobre algumas ideias para fazer um setor público que funcione de forma mais eficiente, né? Claro que tem um outro lado do problema que, ok, uma vez que ele funciona de forma mais eficiente, o que é para ele fazer, né? E há muito a ser feito. Se você olhar para o problema da desigualdade, tem aspectos de toda a natureza, tem aspectos do mercado de trabalho, da enorme proporção da população que não tem carteira assinada, tem aspectos das deficiências da rede de proteção, ou dos aspectos compulsórios da rede de proteção, como é o caso da FGTS, sobre o qual eu posso falar. Tem os aspectos de extrema pobreza, da importância de você aumentar os recursos do Bolsa Família, embora sujeitos a uma certa reavaliação. Tem muita coisa a ser feita. Tem aspectos tributários, né, porque a nossa tributação é regressiva. Tem aspectos, digamos assim, éticos, do ponto de vista de ganhos excessivos de funcionários públicos, em particular no judiciário. Tem muita coisa a ser feita do ponto de vista de fazer do Brasil uma sociedade, digamos, mais justa e mais igualitária. Mas eu volto ao meu ponto, comece elegendo alguém, né? E é esse alguém que cria a agenda. O exemplo que eu tenho em mente, de novo, é o Fernando Henrique com o Plano Real, né? Antes do Plano Real, nós tínhamos um país com alta inflação, desiludido. A morte do Ayrton Senna, para quem acompanhou, era quase que uma expressão metafórica, né, do fim das últimas esperanças de um Brasil que tinha destaque mundial, respeito do mundo todo, de um ídolo nacional, né? Bem, mas aí isso tudo mudou rapidamente. Quando tem uma liderança capaz de galvanizar o que é de melhor na sociedade, põe das mentes, de corações e mentes, a agenda muda muito rápido. Por isso mesmo que eu tenho um certo otimismo no Brasil, é claro que é otimismo condicional, a gente não sabe se vai ter essa liderança, mas pode vir a ter. E se vier a ter, o caminho de mudanças é enorme, porque tem uma sociedade ávida por mudanças. Muitas vezes tem compreensões erradas, né? Por exemplo, a ideia de desenvolver o país via estatais, eu acho uma ideia errada. Eu vi que muita gente aqui no chat está protestando contra não ter um problema regional no Brasil. Claro que tem regiões mais pobres, mas a maneira de resolver o problema das regiões mais pobres é pela abertura e pela mudança na tributação, que a tributação, quando não é no destino, beneficia as regiões produtoras em detrimento das outras, e a abertura beneficia as indústrias ineficientes que estão no sul, não no nordeste. Então, muitas vezes o problema aparece de uma maneira e tem que ser resolvido de outra, né? Mas tudo começa com a eleição de um bom presidente, que tenha clareza sobre o processo de reforma do Estado, que volta para o meu ponto, é um processo longo, é um processo difícil. O caminho do Brasil é um caminho difícil. Dá para fazer. Por isso mesmo, daí a importância de você ter algumas linhas temáticas que corporifiquem o Estado Novo e captem a essência de um novo pacto social. Eu creio que hoje tem elementos de um novo pacto social. O que a sociedade quer? Claro que ela quer uma educação de boa qualidade, quer uma saúde de boa qualidade, quer uma segurança pública de boa qualidade, quer uma justiça rápida e eficiente, sem dúvida. Mas quer também algumas outras coisas. Ela quer uma agenda ambiental, ela quer um combate radical às desigualdades, ela quer uma economia digital, ela quer dar oportunidade aos jovens, que são os mais sacrificados nesse processo, via empregos. Enfim, tem uma segunda agenda que minha ideia aqui é justamente juntar
duas, digamos, agendas que cabem. Uma agenda que responde aos anseios da nova sociedade, depois de reorientação de gastos, e dois, usar essa agenda como elemento transformador do setor público para mostrar um setor público que nasce do zero, eficiente, que eu acho que é perfeitamente possível de ter. Toda a repartição pública tem ótimos funcionários, tem gente dedicada, gente com patriotismo, gente que veste a camisa. Claro que tem um sujeito que pendura o paletó e finge que está trabalhando também, né? E numa boa reforma do RH, você tem que beneficiar um e não outro, né? Mas você consegue montar um time de pessoas, interministerial, uma task force, com accountability, com metas claras, que a sociedade acompanhe. Eu acho que estaria aí o embrião de um Estado novo nascendo, que corresponde exatamente às novas ambições da sociedade. Com um Estado que corresponde a 1/3 do PIB, você trazer raciocínio de quando o Estado corresponde a 10% do PIB, é muito questionável. Eu acho que, em particular, toda a área de infraestrutura, ao contrário de certos artigos dela, não precisa de investimentos públicos, pode ser toda feita com capital privado. E, no fundo, o que você vai gastar mais com a agenda de tecnologia ou com a agenda de meio ambiente é muito menos do que as pessoas pensam, entende? Ou seja, você consegue fazer muita diferença gastando um pouco a mais. E eu tenho essa visão, que eu sei que é um pouco, não agrada a muitos, mas que, comprimindo despesas obrigatórias, cabe tudo dentro do teto de gastos, entende? O teto de gastos, na verdade, aproveitar e falar uma palavra sobre isso, normalmente você tem as pessoas que defendem o teto de gastos por causa da dívida pública, e Estado, enfim, para alimentar do Brasil, que não é uma tese assim que me seja muito próxima, não. Eu não vou entrar na discussão aqui, mas acho que a defesa do teto de gastos é outra. O Estado brasileiro é um Estado sofrendo pressões corporativas e patrimonialistas enormes. Quando você faz uma regra simples, brecando gastos, você, na verdade, breca esses impulsos, né? Que são os impulsos na pior direção. Se você olhar todas as tentativas de furar o teto, como, por exemplo, essas emendas do relator, os créditos suplementares, etc., vão sempre na direção errada, né? O que mostra que o Brasil tem um problema sério, que nós não temos na economia política dos gastos, né? Daí a importância do teto, sabe? Porque se você tirar o teto, pode ter certeza que vai ter, a primeira coisa que vai ter é um aumento geral de funcionalismo público, entende? Sem a menor dúvida, para recompor perdas salariais. Essa é a primeira coisa que vai acontecer. Depois você vai ter exemplos de maus investimentos, tipo os tratores das emendas do relator, as pampas, né? Então, acho que tem um lado aqui que essa nova agenda que eu estou defendendo, temática e tal, tem que ter um espaço óbvio que demanda mais investimentos, mas se você comprimir gastos obrigatórios, tem espaço para fazê-lo, entende? E eu atribuo enorme importância a essa nova agenda, que é o novo Brasil, são as necessidades do momento, e tem esse significado mais profundo, que é o embrião de um Estado novo, por assim dizer, entende? É fácil escrever e falar num PND, né? O PND tem uma triste memória, né? Fizemos os PNDs para substituir importações na década de 70, né? A concepção foi errada, né? Em vez de se integrar no mundo, era se transformar o Brasil num ente autárquico, separado do resto do mundo. E os PNDs, na verdade, só sobraram na crise macroeconômica do final da década de 70, quando o Brasil entrou em default na dívida externa, acabou o PND, acabou tudo. Bom, então o PND traz uma conotação ruim. E, na verdade, vamos ter clareza aqui, não tem nada que possa fazer um governo, obrigar o governo seguinte, né? Você pode até escrever uma lei, o governo seguinte pode mudar. Depende do amadurecimento do país. Mas aí eu diria que dois aspectos. Primeiro, no caso do Plano Real, o que aconteceu foi que a estabilidade de preços virou um bem público, virou algo que os cidadãos queriam. Então, aos trancos e barrancos, com dificuldades, erros, desacertos, aquilo acabou virando, na verdade, um projeto não de governo, mas de Estado, manter a estabilidade de preços, porque a população queria, não?
tem casos, por dar um outro exemplo, você pega o estado de São Paulo, de novo a comparação São Paulo e Rio, né? São Paulo tem uma continuidade de administração surpreendente. Claro que os estilos de governadores mudam, mas é mais ou menos no mesmo partido. Isso faz uma diferença ao longo do tempo, comparado com o Rio, enorme, né? Mas aí não foi porque a população... É porque a população acabou votando mais ou menos no mesmo grupo, né? Que tinha uma certa identidade. Claro que um é diferente do outro, todos os paulistas se dividem quem é melhor, quem não é, etc. Mas não importa, mas tem uma certa uniformidade na administração, entende? Então, você tem dois casos que você consegue, digamos assim, o equivalente ao plano plurianual, ou porque foi elegendo pessoas mais ou menos com agendas semelhantes, por causa de São Paulo, ou porque vira um bem público, entende? Como o caso do Plano Real. Eu acho que meio ambiente, economia digital e desigualdades sociais têm todas as características para se tornarem bens públicos, entende? Nesse sentido, quer dizer, o país hoje está amadurecido, quero crer eu, mas que está amadurecido para ter um plano de longo prazo e dizer o seguinte, olha, esse plano pode mudar aqui e ali, mas não é que o plano vai ter força legal. Ele vai ter força legal porque tem apoio popular, entende? Eu acho que seria perfeitamente possível. O exemplo da mobilização da sociedade com o marco temporal agora das terras indígenas é muito eloquente. Todo mundo sabe que uma das maneiras mais eficientes de preservar a floresta é fazer demarcação de reservas indígenas. A sociedade se mobilizou nessa direção. Então, a minha impressão é que se tiver uma diretriz clara, vai fazer muita diferença. Não é fácil ter uma diretriz clara. Uma diretriz clara sobre a Amazônia, muito graças ao trabalho que você e alguns outros têm feito, a gente mais ou menos sabe, mas quando você pensa em uma diretriz clara sobre a matriz energética brasileira, sobre o consumo de gás, sobre como diminuir o uso de fontes poluentes, etc., está longe de ser óbvio, entende? O que fazer com a Zona Franca de Manaus está longe de ser óbvio. Eu posso ter as minhas ideias aqui e ali, mas está longe de ser óbvio. Mas uma vez com uma agenda, é possível sim, entende? Eu acho que esses três itens são itens que vão se fixar com bens públicos no imaginário coletivo e, como tal, tem força para continuar para os próximos governos. A sua pergunta, Juliano, sobre economia digital, você tem toda a razão. Isso não é... Quando eu falo em algo transversal, não é transversal só no sentido de que percorre os vários ministérios, é uma diretriz de governo que tem que estar refletida nos vários ministérios, nos programas ministeriais. Tem um time de pessoas que não está em ministério nenhum, mas que toca essas agendas, entende? Mas tem que ser algo que esteja nos três níveis federativos, né? A Constituição nos deu um legado complicado que transformou os municípios em entes federativos, o que é questionável e vários dos municípios não têm nem escala, nem tamanho para isso, né? Mas tem que se dar um jeito, tem que ser uma agenda que tem apoio dos governos estaduais e, de novo, eu acho que é muito difícil que a agenda não tenha esse apoio. O que precisa é para alguém que vocalize isso, fale isso com toda clareza, galvanize a sociedade nessa direção. Isso é o mais fundamental. O último aspecto aqui que você mencionou, dos empresários, então, normalmente os empresários viam o Estado como inimigo, né? Por causa dos impostos, etc. É assim no mundo todo, não adianta. Ninguém gosta de pagar impostos, os empresários não gostam, ninguém no mundo inteiro gosta, entende? Mas está tendo uma mudança de consciência coletiva grande, entende? Eu vejo hoje pessoas que mais e mais, olha, se eu ganhei, eu pago, é justo que eu pague, entende? Está tendo uma mudança nesse aspecto no comportamento empresarial, está tendo uma mudança no aspecto comportamento corporativo, né? Muita dessa agenda ESG, às vezes as pessoas falam bonito e fazem pouco, mas só o fato de falarem já é bom, entende? Que mostra que tem a noção da responsabilidade social das empresas está se firmando. É um avanço positivo, entende? Então, eu tenho a impressão que tem um enorme potencial aqui nessas agendas de firmar o imaginário coletivo que dê persistência, que não sejam agendas de um governo, entende? Mas sejam agendas, na verdade, de Estado, né? De vários governos em sucessão. Eu vou dizer assim, a minha preocupação aqui
de novo, é algo que não está exatamente na economia nem na política. Uhum. Mas você imagina o seguinte, imaginemos um bom governante eleito em 2023, né? Ele tem, na verdade, terá digamos, uma lua de mel, né? O problema todo é como aproveitar a lua de mel para você criar uma dinâmica política de sustentação. Como aquele capital político da eleição se sustenta ao longo do tempo e consegue fazer uma boa eleição depois. Por isso que eu estou dizendo, tem uma preocupação de começar por onde, de qual é o sequenciamento. Você não pode fazer um erro clássico, tipo Bolsonaro, né? Unificou ministérios e tal, passou 3 meses e não tinha feito nada, zero, não deu proposta nenhuma para o Congresso, foi só perdendo capital político. Passou 30 meses e continuou sem fazer nada. Pois é, ainda bem, porque quanto mais fizer, pior fica. Mas do ponto de vista de gestão política de governo, é ruim. Você não pode fazer feito o Jimmy Carter, né? Jimmy Carter enviou inúmeros projetos ao Congresso, todos ao mesmo tempo. Todos bons projetos. O que aconteceu é o seguinte, quem era contra o projeto A se aliou a quem era contra o projeto B e ambos votaram contra A e B. Resultado, você trava tudo. Então, essa questão da reforma do Estado, de como manter o capital político de um governante, é muito mais importante do que parece. O governo Fernando Henrique, para dar um exemplo que eu vivi, optou por quebrar os monopólios da Petrobras e Telebrás e não em votar uma reforma tributária. Fez bem. O que foi a prioridade ali? Foram privatizações, foram Previdência Social, que perdeu por um voto, e foram a quebra dos monopólios para facilitar, digamos assim, a entrada de capital privado nas áreas e aumentar os investimentos. A pergunta é o seguinte, que é uma pergunta difícil, um contrafactual que ninguém sabe responder, mas só para alimentar. Se a prioridade tivesse sido outra, a prioridade é, na verdade, uma reforma tributária ampla. É melhor ou pior? O que teria acontecido? Não dá para usar o capital político para tentar fazer tudo. Mas ter clareza do que precisa fazer, do que é a reforma do Estado, como começar, é fundamental. Entende? É claro que uma agenda de governo não é só isso, tem que pensar em reforma tributária, tem que pensar em abertura da economia, muitas outras coisas. Mas sobre o tema específico aqui do Derrubando Muros, eu acho que tem um conjunto de problemas interessantes sobre os quais tem pouca gente pensando. E essa questão de unificar os ministérios é interessante também, porque, bom, só alguém de primeira viagem para não só topar, como querer juntar tantos ministérios sem conhecer o funcionamento do Estado. Né? Não só isso, eu tenho que lembrar que no sistema brasileiro, os parlamentares querem falar com o ministro, entende? Então, é melhor você ter pessoas alinhadas com você nos vários ministérios do que ter um ministro só. Porque o parlamentar não quer conversar com o secretário, ele quer conversar com o ministro, não tem agenda possível, é impossível. Não. Então tem erro de marinheiro de primeira viagem. Sabe?